Hebreus capítulo 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, não a realidade dos mesmos, porque ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Irmãos, vamos começar trazendo aqui um fundo histórico do que Paulo está nos dizendo aqui no livro de Hebreus. Bom, a lei que ele está se referindo aqui é a lei de Moisés, incluso os 10 mandamentos. São 613 leis. E ele diz que a lei é uma sombra. Eu quero considerar bem devagarzinho, irmãos, que eu quero que você entenda bem isso aqui na cabeça. O que é uma sombra? Por exemplo, você está caminhando na estrada, naquele sol quente. A sua sombra está com você o tempo inteiro. Sim ou não? Mas alguém chega para se aproximar e conversar com você. Ele fala com você ou fala com a sua sombra? Ele fala com você. Logo, irmãos, a sombra, conforme nos diz Paulo aqui, não é a realidade. A lei que Deus deu a Moisés não é a realidade daquilo que ele pretende para o ser humano. É muito simples. Então a realidade é diferente. E aí ele diz assim, é por isso que a lei, sendo uma sombra, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Irmãos, isso aqui é super importante de entendermos. O serviço levítico, o serviço sacerdotal, consistia em oferecer sacrifícios. Sabe, hoje dentro da nossa cultura civilizada, isso já não cabe mais. Concorda comigo? Não cabe mais. Muito pelo contrário, nós temos até pena dos animais quando eles estão doentes. Mas dentro daquela cultura, e era uma sombra da realidade, Paulo diz que, embora aquela sombra servisse para alguma coisa, ela não era capaz de aperfeiçoar aqueles que o adoram. De modo que todo dia tinha sacrifício, mas tinha um sacrifício especial que era realizado uma vez por ano, que era quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, na parte mais recôndita do templo ou do tabernáculo no deserto. E durante esse momento que ele entrava, uma vez por ano apenas, ele ia lá, aspergia o sangue sobre a arca da aliança, e ele pedia o perdão dos pecados, e Deus perdoava os pecados da nação. Mas olha que coisa interessante, perdoava, mas não aperfeiçoava. Perdoava, mas não aperfeiçoava. Aí é que estava o problema. Ou seja, se não houvesse uma situação não mais de sombra, mas de realidade, nós estaríamos oferecendo sacrifícios até hoje e nada estaria sendo resolvido na nossa vida. Deu para os irmãos entenderem? Sacrifício ano após ano, mês após mês, 5.000 anos de história, mas nada aconteceria. Isso que o Paulo está dizendo, que embora a lei ela fosse boa, ela não servia para aperfeiçoar. 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Irmãos, presta atenção nisso aqui, para você entender. Olha só, se a lei pudesse nos aperfeiçoar,
se a lei pudesse aperfeiçoar de verdade, os sacrifícios seriam oferecidos uma única vez, e você não teria mais nenhum tipo de problema. Só que o que acontecia com o israelita? Ele ia lá, sacrificava esse ano, só que o ano que vem, ele já estava cheio de pecado de novo, então ele tinha que ir lá e sacrificar mais. Então havia uma busca de perdão, havia uma sede de perdão, mas ao mesmo tempo, ela nunca era satisfeita, porque eles trabalhavam sempre dentro da sombra. O melhor israelita que havia, ele vivia sempre com a sua consciência culpada, por melhor que ele fosse, porque esses sacrifícios de animais não resolviam os problemas. Logo, irmãos, se nós tivéssemos um israelita que conseguisse cumprir toda a lei, ainda assim ele se sentiria culpado. De modo que, eu já preguei sobre isso em Romanos 7. Quando Deus dá a lei para Israel, Deus tem plena convicção que Israel não vai cumprir a lei. Ninguém vai cumprir a lei. Porque o Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. E nós somos pecadores entregues debaixo do pecado. Então não tem como. É por isso que a lei era apenas uma sombra. Você olha, mas você não consegue apalpar, você não consegue pegar, você não consegue se purificar com a lei. Ao versículo 3: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Deus é um professor. Deus trabalha dentro de uma visão didática. E é assim, Deus ele quer nos ensinar. Ou seja, esses sacrifícios nos tempos de Moisés começam durante o período no deserto, no período de 1500 a.C. Até Cristo chegar, passaram-se 2500 anos, de Moisés para cá. Moisés está no ano 1500 antes de Cristo. É 1500 anos. Aí o que acontece, irmãos? Ele diz que, embora eles fossem oferecendo sacrifício, o sangue de touro e de bode não perdoava o pecado deles. Mas era uma didática. Deus queria ensinar para eles que em algum momento tudo aquilo acabaria e que eles teriam seus pecados perdoados. Essa é a ideia que Deus traz para eles aqui. Porque quando nós olhamos, puxa, então para que Deus mandou ficar fazendo? Já que não perdoava pecados? Não perdoava nada. Era simplesmente para eles poderem olhar para o Messias. É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Você entendeu essa didática de Deus? Vocês vão fazendo. Não vai adiantar nada na sua vida, mas você vai fazer isso aí. Você vai fazer porque eu tenho um propósito maior para você. Já viu quando você pega uma criança e você precisa ensiná-la? Não é? Às vezes você dá a tarefa para a criança que não vai chegar em lugar nenhum, não é? Mas simplesmente para ela aprender que aquela tarefa é necessária na vida dela. Assim Deus faz com a lei. Aí ele entra agora no versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito: vim fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei.
Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Irmãos, veja que aqui agora o apóstolo, ele começa a nos mostrar que, embora fosse uma didática de Deus, não era vontade de Deus que aqueles animais todos morressem, sabe, durante todo o tempo, mas era uma didática. Então ele diz assim: olha, sacrifícios e holocaustos o Senhor não quer, mas me preparaste um corpo. Aqui está se referindo ao Messias. Ou seja, Deus tinha algo muito maior para os seres humanos. E ele diz: cancela o primeiro e estabelece o segundo. Queridos irmãos, notem que interessante, o primeiro é o pacto da lei. É o pacto da lei, que foi cancelado no corpo de Jesus na cruz do Calvário. Estabelecido o segundo, também no corpo de Jesus na cruz do Calvário. De modo que nós conseguimos entender o seguinte: por melhor que fosse o israelita, ou por melhor que seja a pessoa, se ela não tiver fé no sacrifício de Jesus, ela não vai chegar em lugar algum na vida nunca. É importante que eu e você venhamos a entender que nós estamos no segundo pacto. E olha que interessante, devido à nossa origem judaico-cristã, nós temos um problema muito sério. Porque assim, irmãos, às vezes tem umas falas que eu penso que para vocês eu posso falar, porque vocês já são muito maduros, a igreja cresceu bastante nesse aspecto. Mas se tem uma coisa que eu acho que é prejudicial para o ser humano, é a religião. A religião, ela é prejudicial para o ser humano. Talvez você diga: puxa, você está repetindo Marx, a religião é o ópio do povo. Não estou repetindo Karl Marx. O que eu quero dizer para você é o seguinte: é que a religião, ela cria em nós um estado de dependência mental que anula o próprio Cristo. Eu explico. Veja bem, eu não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos, mas me preparou um corpo e eu sou obediente, eu vou descer na terra e vou morrer por esse pessoal. E aí, irmãos, na nossa herança, conforme eu citei, judaico-cristã, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que nós ainda queremos estar na didática do Antigo Testamento. Queremos estar na didática do primeiro, sendo que nós já estamos no segundo. Qual é a didática do primeiro, ancião? Sacrifício. Essa é a didática do primeiro. Sacrifício. E nós temos isso tão arraigado dentro de nós, que nós não conseguimos nos desvincular da sombra para andar com o verdadeiro. De que maneira? Presta atenção. Nós ainda acreditamos que podemos fazer qualquer tipo de reparação pelos nossos próprios erros. Sim ou não? Não é assim que nós acreditamos? Nós acreditamos que podemos sair reparando aquilo que nós fizemos de errado. Irmãos, esqueçam, isso é herança do primeiro. Nós não podemos fazer reparação nenhuma. Apenas o sangue de Cristo é que pode nos purificar de todo pecado. Você pode reparar no sentido de consertar alguma coisa que você errou, tal, mas perante Deus não adianta. O crente fica fazendo promessinha para Deus, o crente vai para a igreja, leva o melhor dízimo, achando que Deus vai intervir na vida dele de alguma maneira. E são coisas do primeiro. Ele tira o primeiro e coloca o segundo, porque o primeiro era só sombra. O israelita pecava, ele já sabia: vou ter que matar um boi.
Hoje o crente pensa o quê? Meu Deus, vou ter que correr, tenho que confessar para o padre, tenho que confessar para o pastor, tenho que dar um dízimo bom, aí Deus repara a minha culpa, estou com a alma lavada. Sim ou não? O crente é desse jeito, irmãos, está completamente fora. Pelas obras da lei, ninguém será declarado justo. Só que a religião colocou isso na cabeça de vocês. Então você vive o tempo inteiro à mercê da religião. Você vive o tempo inteiro pensando, se culpando, se abatendo. Por quê? A religião, irmãos, ela só causa prejuízo ao ser humano. Porque a religião verdadeira, e eu tenho ensinado isso, chama-se Jesus Cristo, que é o religare. Fora isso, irmãos, todos os outros ofícios, toda essa busca de justificar-me, toda essa busca de tentar mostrar que eu faço, que eu sou e que eu estou bem perante Deus, é inútil. A Bíblia diz que quem insiste em fazer isso é como trapos de imundície. É como trapos de imundície. A pessoa nunca vai chegar em lugar algum, mas ela vai viver sempre culpada, sempre culpada, sempre culpada. Por quê? Porque ela está dentro do primeiro. E é no primeiro mandamento, no primeiro testamento, é que se estabelece a didática da culpa para o ser humano. Mostrando assim, olha, vocês são pecadores, vocês vão ficar matando esses bichos, não vai adiantar nada, mas vai ter um dia que vai chegar alguém, e nesse sangue, nesse sacrifício, ele vai morrer por você, e todos os seus pecados serão terminados. É isso que a lei quer mostrar para nós. E aí ele continua. Versículo 9. Ele acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Cancela o primeiro e estabelece o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Irmãos, a comparação de Paulo aqui é lei versus Cristo. Essa é a comparação de Paulo. Eu entendo, queridos irmãos, que você viver em Cristo, ou você viver no Segundo Testamento, é muito simples. É a coisa mais simples do mundo, viver no Segundo Testamento. Quem complica isso são as lideranças religiosas. Quem complica são as lideranças. Viver no segundo é muito tranquilo, porque no segundo, Jesus disse assim, Jesus disse assim, em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha canga, aprendam de mim, porque eu sou de temperamento brando e humilde de coração, e aqui vocês vão achar revigoramento para as vossas almas, porque o meu jugo, a minha canga é benévola e a minha carga é leve. Então é muito tranquilo você viver em Cristo. O difícil é fazer o que muitos querem continuar fazendo, vivendo debaixo dos ofícios da lei. E aí quando você prega isso, os religiosos de plantão dizem assim: então quer dizer agora que eu posso fazer tudo de errado, porque não precisa mais da lei, não precisa dos 10 mandamentos, não é mais nada. Não é assim que eles falam, varão? Não precisa de mais nada. Não, irmãos, a lei do Cristo, ela é muito mais simples. Sabe por quê? Porque quando você está debaixo da lei do Cristo, você não precisa oferecer sacrifício algum. Ele já ofereceu por você. É por isso que a lei do Cristo é tão fácil. Agora a lei da religião, a lei do homem, ela é complicada. Você quer ver? Você já percebeu
que eu prego pouquíssimo no Antigo Testamento? Quem já percebeu isso aí? Levanta a mão. Eu prego pouquíssimo no Antigo Testamento. Por que eu prego tão pouco no Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a escritura de Deus, inspirada, proveitosa, para repreender, para endireitar, para tudo. Mas sabe por que eu prego tão pouco no Antigo Testamento, irmãos? Porque o Antigo Testamento é só uma sombra daquilo que eu tenho que pregar. E por que eu vou pregar sombra, se eu posso pregar a realidade? Que a realidade pertence a Cristo. Era apenas uma sombra. Então eu não tenho que ficar me preocupando com isto. Agora perceba que na maioria dos lugares onde o pessoal quer te colocar um cabrestinho, só se prega Velho Testamento. Pode prestar atenção. Isso acontece em seitas, isso acontece em igrejas cristãs, porque não se ensina que você saiu do velho e você está estabelecido no segundo. Essa é a ideia. Agora, se você pegar o Novo Testamento, você vai perceber que você vai cair exatamente nessas mesmas conclusões de Paulo. Ele tira o primeiro, coloca o segundo é mais tranquilo para me viver, no segundo eu tenho o perdão dos meus pecados, no segundo eu tenho a realidade e não tenho a sombra. Mas o ser humano quer viver a sombra, e aí fica difícil, né, irmão? Para você viver a sombra fica difícil. Você tem que viver a realidade, você tem que ter relacionamento com Cristo. Você entende? É um negócio completamente diferente. Alguns cristãos, talvez pela falta de conhecimento, por não compreenderem as Escrituras, ainda insistem em viver debaixo dos ditames da lei. Irmãos, de nada isto vai lhe adiantar. De nada. Eu sei que viver em Cristo é muito tranquilo, porque em Cristo nós temos uma regra também, que é a vontade soberana dele versus a nossa responsabilidade humana. E quando o ser humano aprende a andar dessa maneira, na responsabilidade humana, juntamente com a vontade soberana de Deus, ele começa a deixar de lado tudo aquilo que ele encarava de lei, e ele começa a vir para Cristo. Você quer ver um exemplo? Essa semana eu fiz um vídeo no canal Pela Bíblia, acredito que a maioria dos irmãos deve ter visto, onde eu falo sobre as campanhas nas igrejas, né? Falo sobre campanhas nas igrejas. Os irmãos já perceberam que nós não fazemos campanha nenhuma aqui? A gente não faz campanha. Por que a gente não faz campanha? Porque nós achamos que está tudo de errado? Não, irmãos. Nós não fazemos campanha porque a campanha nas igrejas, conforme eu citei, ela tem apenas dois objetivos. Um é fidelizar o cliente. Para algumas igrejas você não é crente, você é cliente. Uma é fidelizar o cliente. Então são 7 semanas da chave da vitória. Oh, não posso perder, senão eu não vou ter a chave da vitória. E cada semana que você vai, você tem que levar uma grana diferente. Eu estou falando alguma mentira? Não. Uma é fidelizar o cliente, e a outra é simplesmente abastecer a ganância de algumas pessoas. Então nós não fazemos campanha, irmãos. Muito pelo contrário, nós não queremos holocaustos, nós não queremos sacrifício. Nós queremos que você entenda que estar sentado aí é a sua responsabilidade para com Deus e para com o próximo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Os irmãos entenderam? Não tem por que fazer campanha, irmãos. Não tem por que viver naquilo do antigo. Eu tenho que viver no novo. E no novo eu tenho que ensinar que servir a Cristo é responsabilidade sua. As lideranças religiosas devem ensinar e devem entender que a responsabilidade é única e exclusivamente
sua. E a minha responsabilidade, a responsabilidade dos pastores que ensinam, é apenas uma: é ensinar. Só isso. Isso é viver no Novo Testamento. Agora, no Antigo, você tem que ficar fazendo campanha, você tem que ficar colocando cabresto, não é? Você tem que dizer para o irmão que se ele não vir na reunião cristã, o devorador vai devorar ele. Isso é Velho Testamento. Você tem que colocar medo, que o dinheiro que ele não der aqui na igreja, ele vai gastar com remédio. Você tem que colocar esse medo. Irmãos, você sabe o que é o mais legal e mais interessante? Essas igrejas estão saindo gente pelo ladrão, estão abarrotadas. Sabe por quê? Porque o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de cabresto. Tem uma coisa que o ser humano gosta, é de cabresto. Está no DNA humano, desde que Satanás escravizou Adão e Eva. Então o cara gosta de um cabresto, ele gosta de ser enganado. Conta uma mentira para mim que eu vou acreditando. E eu tenho ensinado para vocês que não. Eu tenho ensinado para vocês que você precisa servir a Cristo se você quer servir a Cristo. Porque Cristo foi Ele quem morreu por você. Foi Ele que te deu a vida para você prosseguir essa semana, para você levantar hoje, para tudo. Você não é um animal irracional que precisa de uma recompensa para obedecer o dono. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa de uma recompensa para obedecer o dono, irmão. Os bichinhos que são adestráveis, eles precisam de uma recompensa. Você não. Você entende que a sua recompensa, você vê como o evangelho é diferente. A sua recompensa, você já a recebeu antes do seu nascimento, que foi a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que você está aqui hoje aprendendo a palavra de Deus. Você já recebeu. Irmão, não tem mais recompensa nenhuma. Não tem mais recompensa nenhuma. A recompensa já foi dada. Agora o que falta é só a concretização do tempo de Deus para nós usufruirmos dessa recompensa. Quem entendeu a diferença? Amém? Sim ou não? Esse amém foi um amém que não entendeu nada. Você já recebeu a recompensa. Quem entendeu isso? Dê um amém. Amém. Recompensa foi dada na cruz do Calvário, irmão. Uma vez que você já recebeu a recompensa, o que falta agora é só o momento de você usufruir essa recompensa. Só isso. É o que eu tenho sempre explicado. A palavra Novo Testamento. Novo Testamento. O que é um testamento? Testamento são benesses que alguém deixa quando morre para você. Aí eu vou citar Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros. De fato, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então isso significa, queridos irmãos, que nós somos herdeiros neste testamento. E é por isso que você recebeu a recompensa lá no dia que Jesus morreu. Porque não pode se receber uma herança se o testador ainda estiver vivo. Lá naquele momento você recebeu. O duro é o crente entender isso, que a gente tenta ensinar o tempo inteiro. O crente hoje ainda está buscando as benesses e não do testamento original. Estão buscando as benesses de um falso testamento. É por isso que Paulo, ele diz que Jesus, através da sua carne, aboliu a lei e os mandamentos que consistiam em decretos e ordenanças,
para que nós pudéssemos viver em liberdade cristã. É o que você tem que entender. Eu acho engraçado, irmãos, que o crente é assim: eu posso ir, pastor? Pastor, eu posso beber? Pastor, eu posso fazer? Irmãos, quem já entendeu que nós pulamos essa fase aí já faz tempo? Levante a mão aí. Quem já entendeu? Irmão, nós já passamos dessa fase faz tempo, irmão. Ai, pastor, é que eu gosto tanto do Roberto Carlos, queria ir no show dele. Eu que vou pagar para você? Sou eu? Vai, irmão, você gosta do Roberto Carlos? Vai lá. Só que chega lá não vai se benzer, né? Na frente do Roberto Carlos, né? Então, queridos irmãos, nós estamos além disso. Nós temos que entender que nós temos a responsabilidade. Nós estamos no segundo. Você não precisa mais de um cabresto para você andar em Cristo. Sabe? Você não precisa de um cabresto para você andar em Cristo. Quem precisa de cabresto é animal. A lei tornou-se o nosso aio, conduzindo a Cristo. Desde que Cristo chegou, nós não estamos mais debaixo de um aio, não estamos mais debaixo de um tutor. Então é isso que cada cristão precisa entender. Aí é o que eu sempre digo, não é? Que você vai se dirigir até aqui na reunião cristã no domingo, porque você entendeu tudo isso. Só por isso. Eu não preciso colocar em você nenhum tipo de temor, que você vai morrer porque não veio aqui, vai ficar doente. Irmão, esquece. Sabe por quê? Eu tenho plena consciência e certeza de uma coisa. Olha, me escute o que eu estou lhe dizendo, porque isto é a palavra de Deus. Todos nós estaremos diante da cadeira de juiz de Cristo. Todos nós. Ô pastor, mas nós não fomos salvos? Fomos. Mas esse bate-papo com Cristo, irmão, não vai passar. Todo mundo vai ter esse bate-papo com Cristo. Pode ter certeza disso. Sabe? Então, você tem que aprender a andar não por lei. Você tem que aprender a andar pela graça. Qualquer imposição que eu fizer daqui para você, irmão, é lei. E não presta. Você tem que ter um coração voluntário para fazer. Você tem que ter um coração voluntário para contribuir. Você tem que ter um coração voluntário para ajudar. É simples. É dessa maneira. E aí ele continua. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Ou seja, essa busca incessante de eu buscar um sacrifício tentando me curar do pecado não vai chegar em lugar nenhum, nunca. O sacerdote fazia isso e hoje a pessoa quer fazer do mesmo jeito. Não, você pode fazer todo dia. Você pode rezar 10 Pai Nosso, você pode rezar 20 Ave Maria, você pode fazer o que você quiser. Se não for pelo sangue de Jesus, se você não estiver no segundo pacto, se você não estiver no segundo mandamento, no segundo testamento, você não chega em lugar nenhum. 12. Mas este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à direita de Deus. Irmãos, agora aqui, veja, ele está fazendo uma comparação da lei com Jesus. Isso está claro para os irmãos? Levanta a mão quem está acompanhando esse raciocínio. Está claro, é lei versus Cristo. Agora aqui ele diz assim, ó: esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Desde que a lei de Moisés foi instituída até Jesus chegar, nós temos 1500 anos de sacrifício. 1500 anos de sacrifício.
Alguém sabe do que adiantou isso? Paulo diz que de nada, era só uma didática, era só para eles não perderem o foco na realidade que era Cristo. Mas ele diz que Cristo ofereceu um sacrifício uma única vez pelos pecados. Irmãos, é por isto que a Bíblia ensina que o único meio de salvação é você crer em Jesus Cristo. Porque pensa bem, olha só a dificuldade que nós temos, irmãos. Eu já falei sobre isso aqui. Nós temos um homem judeu que morreu há 2000 anos por nós. Quem crê nisso aí? Ele morreu por nós, irmãos. Levanta a mão quem crê de verdade nisto. Sabe por que você crê? Porque o Espírito Santo foi quem te convenceu disso. É por isso que você crê. Porque, irmãos, pensem bem, quantas pessoas morreram como mártires na história? Quantas pessoas morreram? Mas você já percebeu que, embora essas pessoas tenham morrido como mártires, para nós, a morte deles não tem o significado que a morte de Jesus tem? Não tem. Eu não sei se você sabe, São Jorge, quando eu estive lá em Belém, tem uma igreja, a Igreja Natividade, e do lado tem um local lá que tem uma estátua de São Jorge grandão, montado no cavalo. Olha, eu falei, mas o que São Jorge está fazendo aqui? Porque São Jorge é padroeiro do Rio de Janeiro. São Jorge é um santo que a gente acha que é um santo brasileiro, não é? Não, irmãos. São Jorge foi um cavaleiro que lutou, né, por volta do ano 1000 e pouco. Ele chamava-se Jorge e ele luta contra o islamismo nas cruzadas. Olha que interessante. Aí eu pergunto para você: São Jorge morreu como mártir, lutando. Mas que significado tem São Jorge na sua vida ou na minha? Nenhum. Agora, que significado tem a morte de Cristo na sua vida? Todo o significado, irmão. Você percebe? É esse milagre que é realizado na vida dos salvos. Esse é o milagre. Porque não tem como, irmão, se você pegar a história, você vai pegar um monte de gente boa que morreu, mas nenhum deles o Espírito Santo convenceu você a crer. Mas o Espírito Santo te convenceu que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou segundo as Escrituras pelos nossos pecados ao terceiro dia, voltará e julgará os vivos e os mortos. Isso é o Espírito Santo que nos convence, irmãos. É por isso que Paulo, ele fala assim para o carcereiro de Filipos: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você percebeu, irmão? Sabe por que Paulo fala isso? E você sabe por que é tão simples? Porque os salvos, já ensinei isso para vocês, os salvos estão predestinados desde a fundação do mundo, trabalhado dentro da presciência de Deus. Então, o que acontece? O salvo, inevitavelmente, ele vai crer em Cristo. É inevitável, não adianta. Isso é aquilo que nós ensinamos também como a graça irresistível. Ela vai chegar na vida do salvo e acabou, irmão. Então você vai crer, você não vai ter dúvida. E olha como isso é maravilhoso, isso que o Espírito opera na sua vida.
Você nunca foi em Jerusalém. Você não tem prova nenhuma que Jesus morreu. Você não tem nada. Mas o teu coração crê. Sim ou não? Porque é o Espírito Santo que dá esse convencer. É por isso que ele disse: eu vou embora para o Pai, mas o Espírito Santo virá. E quando o Espírito chegar, ele vai guiar vocês a toda a verdade é Cristo. É por isso, irmãos. Então esse é um milagre. Irmão, a gente tem que valorizar isso dia e noite e dia, sabe? De entender que o sacrifício de Jesus, uma vez para sempre, nos perdoou de todos os nossos pecados. E olha que coisa interessante, irmãos. Porque assim, é o que eu sempre digo, nós vivemos fora da esfera de Deus. Deus é transcendente. Embora Deus participe na história, Ele está completamente fora da história. O que acontece? Deus, Ele sabia exatamente quem é você. Ele sabia exatamente quem é você. Levanta a mão aí para mim quem fala assim: Deus sabia quem sou eu. Levanta a mão para mim. Deus sabia quem sou eu? Levanta a mão. Todo mundo. Deus sabia quem era você. Por que Ele salvou você, irmão? Se Ele sabia que do seu nascimento até a morte, você vai fazer um monte de coisa errada. Por que Ele salvou você? Você entende o paradoxo da história? Deus sabia que você ia nascer, que eu ia nascer. Deus sabia que nós faríamos um monte de coisa errada, mas Ele nos salvou. Você consegue entender isso? Não. Quem não consegue entender diz assim para mim: eu não entendo, ancião. Fala para mim, quem não entende? Todo mundo entende? Então alguém me explique isso, porque eu não sei, eu não entendo. Se vocês entendem, estão melhor do que eu, porque eu não consigo entender. Você consegue entender por que Deus te salvou, varão? Só pela graça. Mas se Ele fosse pegar você, perfil de nascimento, aquele loirinho que está no WhatsApp, assim ó, loirinho do WhatsApp. Quem já viu o pastor loirinho no WhatsApp? Aquele loirinho do WhatsApp até hoje, varão, ele salvava você? Quem ia ser salvo aí se Deus pegasse para fazer uma análise direitinho de sua vida aí? Levanta a mão. Irmãos, somos salvos pela graça. Agora veja só, não dá para entender que amor é esse de Deus que resolveu nos salvar. Ele decidiu nos salvar. E é por isso que a Bíblia diz: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Eu salvei, acabou, isso é problema meu. Deus, Ele sabia o quanto seu coração responderia à graça, meu irmão. Embora nós, todos como seres humanos, estejamos debaixo daquilo que nós chamamos de depravação total, nós temos algo de Deus no nosso coração. E é isso que respondeu à graça no seu caso. E é o que respondeu à graça no meu caso. Porque se Deus fosse analisar, irmãos, igual eu e você, esquece. Esquece, irmão. Ninguém chegaria em lugar nenhum. Você está entendendo? No primeiro, você queria ser salvo por obras. No segundo, Deus te salvou porque Ele quis. Quem entendeu essa palavra? Não tem como. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa interessante? Você sabe que nenhum de nós somos bons, não é verdade? Nenhum de nós. A Bíblia diz que todos igualmente se desviaram. Mas pensa junto comigo. No decorrer da nossa história, pensa numa pessoa querida, uma pessoa que você gosta, mas uma pessoa que você tem realidade de quem ela é.
Você conhece ela a fundo. E Deus chegasse para você e falasse assim, vou usar o irmão Belo aqui de exemplo, porque ele já está aqui perto, né, varão? Já está aqui perto. Mas depois vocês não vão brigar em casa, viu, irmã? Pelo amor de Deus. Deus chegasse e falasse assim, irmão Belo. Claro que Deus não vai chamar o irmão Belo de irmão Belo, né? Vai chamar de Belo. Ô, irmão Belo, ó, eu tenho uma vaga para a vida eterna entre você e a Miriam. Para qual de vocês dois eu dou? Não vai brigar comigo, hein, irmão? Obrigado, querido. Deus te abençoe, viu? Para quem que você acha que o irmão Belo dava vaga, varão? Ele é generoso? Ai, Senhor da glória. Irmão, você está entendendo? Você está entendendo como não tem ninguém bom na terra? Quem entendeu isso aí? Levanta a mão. Não tem ninguém bom na terra, irmão. Deus salvou o irmão Belo, salvou a irmã Miriam porque Ele é amor, porque Ele é graça, salvos pela graça, por essa graça foste salvo. Porque é o seguinte, irmão, Ele poderia até falar assim agora, ó, eu daria vaga para Miriam, que eu acho que Ele pensou isso aí. Ele encheu a risada da irmã, ele não pensou não, meu. Mas aí, irmão, como ele conhece bem a irmã Miriam, sai daqui agora, eles vão lá, aí vai lá no mercado tal, dali a pouco discute. Aí ele fala, você está vendo? Por isso que eu não queria te dar vaga de salvação lá na igreja. Por isso que eu não queria dar vaga para você. Por isso quando o pastor falou, eu logo pensei, essa vaga é minha. Você entendeu? Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que talvez alguém ainda se atreva a morrer por um justo. Talvez alguém se atreva a morrer por um justo. Talvez, mas é difícil. Agora Deus, Ele nos salvou, irmãos, dentro da sua graça, um único sacrifício, um sacrifício só, de Jesus, pela nossa vida. Então, queridos irmãos, notem a expressão, uma única vez, um só sacrifício, por todos os seus pecados, todos, do dia que você nasceu, até o dia que você vai morrer. É muita graça, não é, irmão? Fala a verdade. É muito amor, não é? É muita misericórdia. Porque você pensa bem, Ele sabia toda a sua trajetória de vida. Ele sabia onde estariam seus pontos fortes. Ele sabia onde estariam seus pontos fracos. Mas tem uma coisa, irmão, que Ele sabia e sabia muito bem. Esse coração vai responder ao meu sacrifício na cruz do Calvário. Eu sei que Ele vai responder. E uma vez, irmão, que Ele responde, queridos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Alguns dizem, esses dias me perguntaram sobre o caso de Jó, né? Perguntaram sobre o caso de Jó, porque o pessoal pega o caso de Jó e tenta fazer um draminha no caso de Jó, sabe? O pessoal que é meio maniqueísta, o pessoal que é meio dualista, eles pegam o caso de Jó e tentam fazer um draminha bíblico em cima do caso de Jó, né? Olha, tá vendo? O Jó respondeu satisfatoriamente a Deus. Ele mostrou para o diabo que ele era capaz de ser fiel a Deus. Eu acreditei nessa historinha durante minha vida inteira, até porque servia aos interesses da seita que eu vivia. Irmão, depois quando você começa a estudar a Bíblia e entender, você sabe por que Jó respondeu satisfatoriamente ao desafio do diabo? Sabe por quê? Só tem um motivo, é porque Jó era salvo.
E Deus acredita em quem é salvo, irmão, Ele conhece o seu coração. Foi só por isso que Deus, você está vendo aquele Jó lá? Aquele cara lá, você deu carro novo para ele, você deu terreno para ele, você deu tudo para ele. Mas agora você vai ver se tocar nele lá para ver se ele não te amaldiçoa. Toma dele para você ver. Deus está falando assim, porque Deus, diferente de Satanás, Deus conhece o princípio, o meio e o fim da sua vida. Satanás, ele conhece o seu dia a dia e as suas predisposições. Só isso. Deus não, Deus conhece do começo ao fim. Então, o Jó, pega lá, tenta ele então, fica à vontade. Não deu certo, tomei tudo do Jó e ainda assim o Jó continua. Tá bom então, vamos mexer na alma dele, vamos mexer no corpo. E aí vamos ver o que vai acontecer diante da doença. Vamos ver se o Jó vai lá para o João de Deus pedir cura. Vamos ver se o Jó vai dar todo o dinheiro que ele tem para ser curado. Não. Deus fala assim, mexer na doença? Pode mexer. Só não pode morrer. Porque morrer é covardia, né? Senão como é que vai fazer? Aí Deus vai ter que ressuscitar o Jó. Então morrer não pode. Mas o resto pode fazer tudo. Sabe por quê, irmãos? Deus sabia que Jó era um salvo. É só isso. Nem mais nem menos. Deus conhecia a predisposição de coração de Jó. Deus conhece a predisposição do seu coração. Irmão, o salvo, ele vai rodar, vai apanhar. Ele vai apanhar, vai cair, vai acertar, vai levantar, mas ele é salvo no sangue do Cordeiro. Era o caso de Jó. Então, queridos irmãos, foi só um sacrifício pelos pecados. É isso que eu quero que você entenda. Por todos os seus pecados. Todos. Do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. E a chave de tudo isso está em uma coisa só: em você ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Irmão, o processo é irreversível. O processo é irreversível. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoal, não é coletivo, é pessoal, acabou. Você está selado com o Espírito Santo de Deus. E você só aceitou porque o Espírito Santo te selou. Então foi um único sacrifício. Aí ele continua: daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Irmãos, olha que coisa maravilhosa da parte de Deus. Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, Ele morreu pelos seus pecados segundo as Escrituras, ou melhor, Ele ressuscitou pelos seus pecados segundo as Escrituras. Ele diz assim: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Porque Deus não trabalha na nossa matemática. A matemática de Deus é diferente. A nossa matemática é a seguinte: eu estou sempre me lembrando aquilo que o pastor Roberto fez contra mim. Eu perdoei, mas eu estou sempre me lembrando. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é assim: você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu conheço seus pecados da hora que você nasce até a hora que você morre, só que eu não estou nem querendo saber deles, porque você está salvo em Cristo Jesus. E o sangue de Jesus é muito superior ao sangue de touros e de bodes, e é por isso que Ele nos purifica de todo o pecado. Onde as coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício. É por isso que nós não fazemos mais sacrifícios. É por isso que nós não fazemos campanhas. É por isso que nós não fazemos um monte de coisa. O sangue de Cristo é autossuficiente. 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho
que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí agora aqui ele dá o segredo, irmãos, olha aqui no 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Irmãos, veja aqui o segredo. Nos aproximemos de Deus com um coração sincero. Um coração sincero. Quando nós fazemos isso, irmãos, é exatamente o coração que Deus, Ele leu na eternidade. O seu. É dessa forma. Nos aproximemos de Deus com um coração sincero. Sabe? É isso que Deus busca em cada um de nós. Eu ouvia os crentes dizerem isso antes de eu me converter. Que Deus, Ele quer o seu coração. Principalmente nos debates, né, de crentes sobre pintura, isso e aquilo. Não, Deus, Ele quer o seu coração. E eu não entendia, irmãos. Depois, conforme a gente vai crescendo, vai estudando, a gente vai entendendo. Irmãos, sabe por que Deus quer um coração sincero? Queridos, é porque só um coração sincero consegue se aproximar de Deus da maneira como você tem tentado se aproximar. Perante nós, todos nós somos bons, mas perante Deus, o seu coração é aquilo, irmãos, que está no mais recôndito da sua vida. É aquele final, sabe? É aquilo que você não consegue nem falar com ninguém. Já passou por isso, varão? Negócio você não consegue falar com ninguém, só você. E você para, pensa. Quem já passou por isso aí? Levanta a mão. Que é só você. Levanta a mão. Alguns irmãos. Então, irmão, é esse coração aí que Deus quer. É um coração aspergido. É um coração que reconhece erros. É um coração, irmãos, que se quebranta diante de Deus. Esse é o coração que Deus quer. Sabe? Porque em contrapartida, esse coração é a nossa disposição mental. É aquilo que nós temos de mais íntimo do nosso ser. Sabe aquele quarto escuro da sua vida? Sabe? Aquele que você não fala com ninguém. Quem tem isso aí na vida? Levanta a mão. Quarto escuro que não fala com ninguém. Levanta a mão, vamos ver. Todos nós temos, irmãos. Alguns não levantaram, eu explico. Esse quarto escuro na sua vida, irmão, é o coração sincero que Deus quer. Deus não quer blá blá blá. Deus não quer conversinha. Deus quer que você, quando fala com Ele, tenha um coração contrito. Deus quer em você um coração igual daquele homem que subiu para orar. Subiram dois, um religioso e subiu um publicano. O religioso estava cheio de conhecimento de Deus, era um guardião da lei, era um fariseu, e ele dizia: Senhor, te agradeço porque não sou como os demais homens, extorsores, fornicários, gananciosos, adúlteros, igual esse publicano que está aqui do meu lado. Olha que coração mau desse cidadão, mas era um coração cheio de conhecimento, era um coração cheio de Bíblia, era um coração cheio de lei. O outro subiu e falou assim: Senhor, eu me rendo, só peço que o Senhor tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Irmãos, Deus vai no fundo do coração desse homem, e Jesus diz assim: sabe qual dos dois saiu justificado perante Deus? Aquele que tinha o seu coração exposto a Deus. Então você precisa orar. Quando a Bíblia diz assim: dá-me um novo coração, até a gente canta, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
O que essa música está querendo dizer, irmãos? Me dá um coração contrito, onde eu possa entender que a pessoa que está do meu lado, ela é exatamente o reflexo daquilo que eu sou. Deus ama, irmão. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? A Bíblia diz, Deus rejeita Saul e fala assim, ó, ele fala assim para Samuel, Samuel, agora eu encontrei um homem segundo o meu coração. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Samuel, ó, o Saul não presta, mas eu encontrei um homem agora segundo o meu coração. Opa, que bom, hein? Então, o senhor deve ter encontrado um homem perfeito. Não, é o Davi, vai lá, unge ele. Então. Passado uns tempos, irmão, o que o Davi faz? O Davi pega a mulher do Urias, mata o Urias. Aí eu imagino um diálogo, como diz o Ariovaldo Ramos, um diálogo de Urias com Deus. Eu já te contei essa história, varão? O diálogo de Urias com Deus. Senhor, vem cá, eu queria entender o seu coração, porque o cara pegou minha mulher e me matou, e o senhor ainda diz que esse homem é segundo o seu coração? Então que coração que é esse? Aí é que está, irmão, como a lógica humana não consegue entrar na lógica de Deus. Perceba, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era pleno para com Deus, mas Davi tinha um problema. Davi era um ser humano. E Davi tinha um problema muito sério. Davi tinha um problema da lascívia. Na hora de Davi morrer, já velhinho, o Davi fala assim, ó, eu quero que traz uma virgem para esquentar os meus pés. Esse é o Davi. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Aí, irmão, pensa junto comigo. Então como é que é o coração de Deus? É esse o coração de Davi? Claro que não, irmãos. Deus trabalha dentro da nossa humanidade. Só que uma coisa Davi tinha no coração. Davi, ele se arrependia. Davi tinha um coração contrito. Davi, não foi porque ele fez e aconteceu que Deus gostou muito dele, não. É porque ele se aproximava de Deus com um coração sincero. Sabe? Irmãos, Deus não é esse contabilizador de acertos e erros. Acertou, oba, errou, ótimo. Acertou de novo, errou. Carinha triste, carinha... Esquece, irmão. Deus trabalha o seu histórico de vida, que Ele conhece do seu nascimento até a tua morte. E você vai procurar fazer o melhor dentro da tua vida. E aí depois, ele diz assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Plena convicção de fé. Sabe o que significa isso, irmãos? Aproximemo-nos de Deus com coração sincero e plena convicção de fé. Isso nos remete a Hebreus 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus têm de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que seriamente o buscam. Isso é fé. É você olhar para Deus, que é invisível, é você crer que Ele está junto com você. Isso é fé. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima assim, com coração sincero e com plena convicção, tendo os corações aspergidos. Aspergidos com o que, irmãos? Com o sangue de Jesus, que este nos purifica de todo o pecado. Aí o 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, olhe só que interessante, apeguemo-nos com firmeza. A ideia aqui dessa palavra é a seguinte: quem já algum dia quase se afogou? Levanta a mão. Ui, um monte de gente também. Quase a gente se afoga, varão, é difícil. Irmão, tem um ditado que diz que para quem está se afogando, perna de sapo é raiz.
Quando você está se afogando, você quer pegar em tudo que aparecer, irmão. Tudo. É por isso que quem não sabe nadar não deve nunca salvar quem está se afogando, porque morre os dois, né? Não é assim, Gabi? Morre os dois. Quase matou você? Aí, tá vendo? Então, irmãos, olha só. A ideia aqui do texto é exatamente essa: se apegar com firmeza de como que é alguém que está se afogando. Essa é a ideia. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, aquele que prometeu, ele é o único que pode cumprir na sua vida. Aquele que prometeu é o único que realmente vai cumprir na sua vida. E a Bíblia ainda vai mais fundo: ele é fiel. E Paulo diz a Timóteo: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque a sua palavra não volta e ele não pode negar a si mesmo. Ele sabe que ser infiel está no DNA humano, mas no DNA dele é apenas fidelidade. Então nós temos que nos apegar a essa esperança, irmãos. Satanás, ele sempre vai tentar te puxar para baixo. Sempre. Satanás sempre vai tentar te acusar. Esses dias eu estive conversando com uma pessoa e ele disse assim para mim: pastor, o senhor já viu que toda pessoa que pinta e borda, um dia ela vira crente. Aí um dia ela vira crente, e aí depois quer ser mais santinho do que todo mundo. Não é isso, irmãos. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: quando a pessoa tem um encontro com Cristo, tudo aquilo que passou na vida dela acabou. Não significa que ela não vai ter mais uma tendência pecaminosa, que ela vai ter. Tudo isso aí vai acontecer, tudo normal, tudo normal. Só que tem uma coisa: ele passa a ter a esperança em Cristo Jesus. E é essa esperança que você tem que ter. Não deixe Satanás te acusar, meu irmão. Deus sabia quem era você, do dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Ele te salvou por graça. E é por isso que ele diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Algumas outras Bíblias vertem contra os eleitos de Deus. É Deus que o justifica. Eu justifiquei, eu salvei, eu sabia que ele era assim. Ou Deus não sabia como é que Davi era? Você entendeu? Irmãos, é coração. Coração. É coração pleno para com Deus. Sabe? É isso. E é só você que conhece a plenitude do seu coração com Deus. Eu não conheço. Eu não conheço. Só você conhece. Talvez evidencie-se pelas suas obras, mas o quanto seu coração é você e Deus, é só você que sabe, irmão. Só você, não tem como eu saber disso. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros, para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vê de chegar o dia. Irmãos, olha que interessante. Por que nós estamos aqui hoje? Deu para você entender aí no final do versículo 24? Para incentivar-nos ao amor e às boas obras. É por isso que nós nos reunimos como igreja, para incentivar ao amor e às boas obras. Se um grupo se reúne, irmãos, sem este objetivo, não adianta nada. Está simplesmente sendo religioso. Só. Não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Irmão, se você tem esse costume aqui em Elim de Hortolândia, é um mau costume. Comece a orar para Deus te ajudar a melhorar, a perder esse mau costume. Isso é um mau costume. Esse momento é onde nós nos encorajamos uns aos outros.
Você quer ver uma coisa? Quando a igreja está assim como hoje, cheia, quem está mais encorajado aí? Levanta a mão. Todo mundo. Quando a igreja está mais vazia, quem fica mais triste? Levanta a mão. Todo mundo, irmão, você percebeu? Então a sua presença, ela encoraja outros. Aí depois, agora eu termino aqui. Ele faz um contraste entre as boas obras, entre o amor, entre a assistência à reunião cristã. Pois no 26 ele diz assim, ó: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos. Então alguns cristãos, às vezes quando leem esse texto, ficam desesperados. E aí ele diz assim, está vendo aqui, olha, então quer dizer que se a pessoa pecar deliberadamente, ela agora perdeu a salvação, né? Está tudo perdido. Não, irmãos, não é nada disso. John Piper, ele tem uma fala bastante interessante acerca disso. Ele contrasta Hebreus 10, 26. John Piper, para quem não sabe, é um dos maiores teólogos reformados hoje no mundo, tá? Um homem com altíssima credibilidade em matéria de Bíblia, e um daqueles que eu sigo como instrutor. Então John Piper, ele diz o seguinte, ele fala que esse deliberadamente, essa palavra, é a mesma palavra usada em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, onde eles dizem assim, ó: pastoreai o rebanho de Deus, né, não sob compulsão, mas façam isso voluntariamente. Né? Então Piper explica o seguinte, que é a mesma palavra usada para Hebreus 10. E aí ele diz assim, por que esse deliberadamente não é aquilo que você sabe? Por que não é? Você quer ver uma coisa? Quem já pecou por engano aqui, levanta a mão. Quem pecou por engano? Aí depois você descobriu que estava pecando, né? Mas normalmente nossos pecados são por engano. O nosso pecado, nós sabemos muito bem onde nós pecamos. Então, se for considerar esse texto, pecado deliberado é aquilo que você sabe, as seitas usam esse texto como cabresto também. Pecado deliberado é aquilo que você sabe, então, meu irmão, está todo mundo perdido, porque todo mundo sabe. A consciência de pecado todos nós temos. Então, Piper explica que não, na realidade, todos nós temos essa consciência de pecado, porque o Espírito Santo trabalha em nós. Toda vez que você se entristece porque você pecou, não é para você ficar com vergonha, é para você dar um glória a Deus e aleluia, e falar assim, graças a Deus, o Espírito Santo está falando comigo. É dessa maneira, certo? Ou seja, a ideia aqui de Hebreus capítulo 10, versículo 26, ela não sugere alguém que sabe. Não sugere alguém que sabe, mas ela sugere alguém que se desvia deliberadamente do Evangelho do Senhor Jesus, não com a aleatoriedade dos erros e acertos do ser humano. Esse texto ele é correlato de Hebreus capítulo 6, tá? Então Jesus Cristo diz que não resta mais nenhum sacrifício. Por que não resta mais nenhum sacrifício? Porque uma vez que você rejeitou o sacrifício de Jesus, não tem outro sacrifício que pode cobrir os seus pecados. Então aquele que peca deliberadamente é aquele que abandona a Jesus Cristo. Esse é o pecado deliberado. E esse cidadão nunca foi salvo. Ele nunca foi salvo. Por isso que ele abandonou o sacrifício de Jesus. Ele transitou dentro da igreja, fez, aconteceu, mas ele nunca foi salvo. Hebreus capítulo 10, irmãos, é um capítulo que valoriza a nossa liberdade cristã, a soberania de Deus, o sacrifício de Jesus versus a nossa fragilidade humana, e nos traz a esperança de que nós devemos continuar caminhando. Um dia eu estive conversando com um irmão e ele disse que o cidadão chegou para ele e falou assim, ó: ô, mas você é pecador, por que você vai na igreja? O irmão falou para ele assim: ué, mas a igreja foi feita para quem? Aí o crente ficou assim olhando, falou assim: ué, para pecador. Ué, então é por isso que eu vou na igreja. Irmão, a igreja é exatamente o hospital de Jeová, é o que eu sempre tenho falado.
Você entendeu? O dia que algum de vocês estiver no nirvana, estiver numa situação tão perfeita, você não precisa mais vir na igreja, não. Não precisa. Mas enquanto você estiver entendendo, igual aquele homem que batia no peito e dizia: "Sê clemente comigo, Deus, pecador", você precisa estar na igreja. Esse é o coração que Deus quer em você. Esse é o coração sincero. Esse é o coração que se aproxima de Deus. Este é o homem segundo o coração de Deus, igual ao rei Davi. Deus abençoe vocês.